Ele não é rápido, não marca bem, não é muito combativo e nem é conhecido pelo seu físico. Mesmo assim, muitos o consideram o melhor volante da história. O futebol moderno, especialmente no meio-campo, ele é dominado muito pelo jogo físico. Então quando a gente pensa nos jogadores agora, a gente pensa em capacidade atlética, cara que ganha dividida, cara que corre o jogo inteiro, aquela capacidade para marcar, uma máquina, certo? E Sérgio Busquets nunca teve nenhuma dessas características. O cara basicamente era alto, bom para posição, ser alto, só que não era forte, era muito magro e comparado aos outros jogadores parecia jogar em câmera lenta. Se você avaliasse os volantes puramente por aptidão física, o Busquets certamente seria o cara que você ia colocar em último lugar em qualquer análise. No entanto, essa falta de aptidão não impediu esse cara de se tornar um dos principais alicerces de duas das maiores dinastias do futebol moderno, o Barcelona de Pep Guardiola e a seleção espanhola que venceu 2 Euros e uma Copa do Mundo. E aí a gente pensa, mas como esse cara conseguiu isso? Onde estava o segredo? O segredo é simplesmente um só, meus amigos, a cabeça dele. Apesar de ser um volante defensivo, ele não estava jogando um futebol reativo. Ele estava exercendo uma arquitetura tática complexa em tempo real. A falta de atleticismo dele o fez desenvolver um intelecto para o jogo que o elevou a um nível de leitura de jogo inigualável. E é por isso que uma frase do seu treinador na seleção da Espanha, Vicente Del Bosque, o define bem. Você assiste ao jogo e você não vê Busquets. Você vê Busquets e você vê o jogo inteiro. Essa frase é um baita elogio poético, mas é uma baita descrição tática também de como aquela Espanha e o Barcelona do Guardiola funcionavam. Se aquele público médio que não acompanha tanto assim o ignora, é porque ele é muito bom no que faz. E o que ele faz, em teoria, é muito simples. Numa posição em que muitas vezes a gente vê o volante dando carrinhos e correndo em recuperações, chegando em divididas, ele estava sempre fazendo uma leitura e se antecipando nas jogadas. Então ele resolvia o problema antes que o problema aparecesse. E a história do Busquets começa discretamente. Seu pai foi goleiro do Barcelona. Carles Busquets, obviamente, era goleiro reserva do clube na década de 90, então seu filho cresceu ali no ambiente. Estava sempre no ambiente do futebol. Fez as categorias de base e em 2008 Pep Guardiola estava remontando o Barcelona depois daquela era vencedora ali de Frank Rijkaard. E ele queria um condutor silencioso para o seu tic-tac. Porque na forma que ele pensava o jogo, o Guardiola nunca curtiu aquele primeiro volante destruidor. Aquela figura que sempre dominou o futebol, o primeiro homem, marcador, o volante brucutu, não era isso que ele queria. Ele precisava de alguém que tivesse capacidade de construir o jogo, de começar as jogadas. E ele encontrou em Sérgio Busquets essa figura. O jogador estreou em 13 de setembro de 2008 contra o Racing, vestindo a camisa 28, com apenas 20 anos. E aí, meus amigos, o resto é história. Durante anos, ele nunca mais deixou a equipe. A escolha do Guardiola, um pouco contestada na época, de escolher um jovem de físico desvantajoso, estabeleceu uma premissa de que o mais importante ali era inteligência. Então o que ele queria no novo sistema dele era um cara capaz de ajudar a executar o tic-tac. Ele queria ter a posse de bola, ele não precisava de alguém para marcar, ele precisava de alguém que ajudasse o time a trocar passes. Ele queria alguém que recebesse a bola e ajudasse o time a sair da pressão adversária, um volante que tivesse essa capacidade. E de acordo com o treinador, o Busquets era o jogador que lia absolutamente tudo o que acontecia e antecipava todas as situações. O mais engraçado é você parar e pensar, busca na tua memória se você viu o Busquets jogar. Onde ele estava no campo? Ele não se movia muito do centro, ele estava basicamente mais ou menos sempre no mesmo lugar. E o Guardiola fala que sua genialidade estava nisso, na estabilidade posicional e eficiência do movimento. Segundo o Guardiola, ele podia resolver todos os problemas com seu cérebro, então era como se ele tivesse mais ou menos
sempre no mesmo lugar, mas mesmo assim ele era imarcável. Robert Moreno, auxiliar de Luis Henrique, que também trabalhou como volante, tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola, diz que chamar ele de volante defensivo tá errado. Ele, na verdade, é um maestro posicional, um arquiteto tático essencial para a fase de construção do jogo. De acordo com ele, o Busquets é o cara que vai ditar a construção da equipe com passes curtos ou longos. E ele é fundamental no controle e distribuição da posse de bola, além de ser um dos melhores jogadores do mundo em passar a bola de primeira. O que, como a gente já falou aqui, é primordial para quem quer superar a pressão adversária. Então, se teu adversário vem tentar te pressionar e você consegue sair tocando de primeira sem errar, você supera essa pressão e consegue construir, trabalhar a jogada no ataque com tranquilidade. Você tendo um volante que faz isso, é óbvio que ele é muito diferente. E ele compara esse posicionamento fixo do Busquets ali no meio-campo. Então, quando o Barcelona ataca, ele fica parado, sempre na mesma posição no meio-campo, como um general romano, arquitetando as peças de ataque e elaborando estratégias para os atacantes. Enfim, é engraçado como a gente elogia tanto um jogador e, na verdade, toda a genialidade do seu jogo tá na simplicidade. Porque se você parar para pensar, o Busquets não é o Messi, que sai driblando todo mundo, não era o Xavi, o Iniesta. O que ele conseguia fazer era receber a bola dos zagueiros, tirar o primeiro marcador, distribuir o passe para um Xavi, para o Iniesta. Ele tinha uma jogada clássica de receber a bola, fazer uma finta de corpo, ameaçar que vai sair para um lado, sair para o outro e assim sai da pressão com tranquilidade, o campo se abre para ele e assim o time começa a sair para o jogo tranquilamente. Outra característica simples do jogo dele, e aí de novo, a gente vai entrar naquela falta de físico. Como o Busquets nunca foi um cara muito rápido, muito forte, não dá para competir assim, principalmente nesse futebol moderno. Então ele desenvolveu uma leitura de jogo para antecipar jogadas, muitas vezes interceptando passes, fazendo desarmes em jogadas que ele prevê o que vai acontecer. Mais uma vez, coisa simples. Um jogador que é tido como genial porque sempre soube fazer o básico. E durante 15 anos o Barcelona teve esse cara fazendo essa função. Mesmo quando desacelerou fisicamente, seu desempenho não caiu, porque a chave do seu jogo nunca foi sua capacidade física. Em 2023 ele deixou o clube como um dos grandes da história, inclusive ele era o último remanescente daquele time que iniciou a final da Champions de 2011. Foi como se fosse o ponto final da era tiki-taka ali em Barcelona. Se juntou ao Messi, ao Alba, lá no Inter Miami, conquistou a Leagues Cup, mais um título para o seu currículo extremamente vitorioso, e saiu da Europa depois de redefinir a posição de volante. Então, se antes dele a gente falava sobre o volante, brucutu, marcador, depois dele, todo volante precisa saber sair jogando. Até o Gattuso, um dos grandes volantes da história, já disse em entrevista que ele provavelmente não jogaria nesse futebol moderno, porque apesar de toda a capacidade de marcar que ele sempre teve, os volantes de hoje precisam jogar muito mais com a bola, coisa que ele não sabia fazer. Segundo Xavi, sem o Busquets, nem o Barcelona, nem a Espanha teriam conseguido alcançar tudo que eles alcançaram. E ele disse que nunca viu um jogador tão inteligente em campo. Pep Guardiola, além de elogiar toda a sua inteligência, foi mais longe, fez uma previsão, dizendo que o Busquets vai ser um grande treinador no futuro. Futuro esse que tá próximo, porque ele vai se aposentar ao final dessa temporada da Major League Soccer. E aí é uma profecia que faz todo sentido. Afinal, temos um jogador que sempre foi um treinador em campo e que mesmo sem ter a menor capacidade física, conseguiu se destacar entre os melhores, fazendo jus a uma frase de Andrea Pirlo, de que o futebol não se joga com os pés, o futebol se joga com a cabeça. Os pés são apenas a ferramenta que você usa para isso.